Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Hoje, nossa última aula da semana, né? Continuando aí a situação de aprendizagem 4 do Aprender Sempre. Para me acompanhar aí, como sempre, aí nesses dias um pouquinho mais frio aí, o professor Tony, para aquecer o coração de vocês. É isso mesmo. Muito bem. Eu já quero começar já mandando um bom dia, Jonas. Boa. Mandar um bom dia aí para a escola Professora Maria Isabel Neves Bastos de Arujá, os alunos do 7º A nos acompanhando aí. Um bom dia para vocês. E a sempre presente Escola Orlando, lá do Parque do Carmo, diretoria Leste 4, aqui da cidade de São Paulo. Um beijão, um cheiro, um queijo para todos vocês. A aula só vai ser especial porque vocês brilham. É isso aí. Então hoje nós vamos continuar aí, né, essa situação de aprendizagem 4, que é a habilidade 29 do 7º ano. Então, essa habilidade aí que fala sobre resolver e elaborar situações e problemas que envolvam medidas de grandeza, né? Inseridas em contextos oriundos de situações cotidianas ou de áreas do conhecimento, reconhecendo que toda medida é explícita ou aproximada. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa coisa do aproximado aí, que é importante. Para a aula de hoje, nós vamos falar então sobre o Sistema Internacional de Unidades, como o título da aula vocês podem encarar. Sistema internacional, a gente até comentou um pouquinho aí na aula do 6º ano, né, Tony? Sim. É importante ter um padrão, né? É importantíssimo, né? Que senão, como você diz, né, vira várzea. Vira várzea, isso mesmo. Então, eu trouxe um pouquinho para vocês a ideia de como aconteceu, né, de como nós vimos, ou como surgiu essa ideia aí do sistema internacional. Na telinha de vocês vai aparecer, eu trouxe uma ideia que é o seguinte, ó. O surgimento da ideia dessa padronização. Então, para efetuar medidas, é necessário fazer uma padronização, escolhendo unidades para cada grandeza. Antes, instrumentos, né, no caso no sistema métrico decimal, as unidades, no caso de medidas, eram definidas de maneira arbitrária. Cada um fazia ali de um jeito, como a gente sempre fala, do jeito várzea, né? Variando de um país para outro. Então, dificultando as transações, né, as trocas entre um país e outro, comerciais e o intercâmbio científico entre eles. De todos os países, apenas 3 das 203 nações não adotaram oficialmente esse sistema internacional, né, Tony? De unidades. São eles: Myanmar, se eu não me engano, se eu não falei errado, Libéria e Estados Unidos, né? Esse último, no caso, né, o último país, ele é industrializado, né, do mundo que tem aversão ao uso do Sistema Internacional de Unidades. Um sistema predominantemente, né, no caso, de medida, né? Então, essa ideia, né, dos países, eu até trouxe um mapa para mostrar para vocês, ó. Aula aí de geografia, vamos nos localizar. Então, nos Estados Unidos aqui, nós temos, como vocês podem ver, né, nas Américas aqui, ó, como vocês podem observar, nas Américas, a América, no caso aqui, os Estados Unidos, a América do Norte, né, nós temos aqui um dos países. Aqui, bem na pontinha, né, da África, né, Tony, ó, se eu não me perco aqui, ó, eu tenho a Libéria. E esse país que eu juro eu não conhecia, eu não sabia. Você conhecia? Já. Em filme de guerra aparece bastante. Sério? É verdade. Nossa, eu sou sem cultura mesmo. Então ele está aqui, ó, localizado um pouco mais à Ásia, né? Um pouco mais à Ásia aí, nós temos, se eu não me perdi aqui na geografia, nós temos aqui Myanmar. Então, esses são os principais, os 3 países aí que não se utilizam aí desse sistema internacional de unidades. Interessante. Nos Estados Unidos, por exemplo, aqui no Brasil a gente usa o quilômetro. Isso. Lá eles usam as milhas, né? Isso mesmo. A gente já começa por aí, né? Eles usam as onças, né? Que é não uma é bagunça. É uma bagunça. É uma bagunça. E ainda assim, principalmente quem nós comentamos até na aula do 6º ano, você que joga aí videogame, você faz alguma coisa, ou você que tenta ver aí alguma informação, principalmente vinda aí dos Estados Unidos, que é um país industrializado, você tem que ficar convertendo tudo. Sim, tudo. É verdade. Medida de tempo, medida de altura, medida de massa. Puxa vida, é verdade. É bem complexo. A professora Rosilene falou aqui, verdade, Tony.
tem sempre plataforma marinha de lançamento de aviões. Ela está falando de Mianmar, né? Que tem as plataformas de lançamento de aviões lá. Sim, é verdade, né? Em filmes de guerra aparece muito a ideia de Sabia Mianmar. não. É, verdade. É que eu gosto desse Eu gênero, já, né? eu acho que dá pra, acho que todo mundo saber que meu público, É minha outro ideia é universo. outro universo. É. Ó, o professor Antero, falando também a respeito da temperatura nos Estados Unidos. Eu comentei no sexto ano, né, que aqui no Brasil, na maioria dos países a gente usa o Celsius, né? E lá nos Estados Unidos eles usam Fahrenheit, né? É isso aí. Isso mesmo. Então, essas medidas, né, esse sistema internacional, como nós estamos aqui no Brasil, nós utilizamos esse formato. Já em aulas passadas nós falamos aí que cada medida, né, qual unidade é utilizada, para você, no caso, aí fazer uma relação sempre com a grandeza. Eu trouxe algumas atividades que aí estão no material, que está no material, que vocês têm que sempre ressaltar algumas coisas. Nós vamos ver medidas que não são usuais, e aí nós vamos sim converter para medidas que nós aí consideramos usuais e que está no Sistema Internacional de Unidades. Beleza, Show de Tony? bola. Fechado? Vamos começar então com a primeira atividade. Essa primeira atividade aí está lá no material, na página 103, que fala do seguinte, ó. Fernanda fazia os preparativos para a festa junina de sua escola. Lá, tudo bonitinho, né? Se preparando. E precisou da medida do perímetro do pátio. Opa! Como que é? É palavrinha... Pam, pararam. Palavra palavrinha. nova. É isso aí. Perímetro. Então, do perímetro do pátio. Então, ela precisava somar todas as laterais desse pátio, né? Legal. Ela observou que o pátio, no caso da escola, tinha o formato de um quadrado e mediu apenas no caso, um dos lados. Ó, inteligente ela, Olha aí, hein? Mediu apenas um dos lados do pátio com seus próprios passos. Então ela foi lá. Ela estava ali na ponta do pátio, né? Então ela começou a ir ali medir. Contou em passos. Contou em passos, né? Legal, legal. Então ela foi lá e contou em passos. Pode pôr na telinha para a gente continuar? Então ela contou com seus próprios passos. Descobriu que um lado, né, no caso desse quadrado, media 150 passos. Legal. Então ela já tem uma, digamos assim, uma medida, né? Então ela já tem a medida aqui, ó. Opa, deixa eu colocar. Então ela já tem uma medida aqui que é considerada já não apropriada, né? Como nós comentamos ontem, né? Então ela tem 150 passos. Aí ela faz o seguinte, ó. Sabendo que Fernanda deu passos aproximadamente meio metro, ou 0,5, né? Quem quiser utilizar, meio metro de comprimento. Pode-se afirmar que o perímetro do pátio mede em metros cerca de... Então eu quero saber na unidade, né? Em metros, o quanto representa isso. Então eu vou deixar com vocês 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
Voltamos aí, né? Olha, com a participação da PEI, Adelino Bertani de Mesópolis, os alunos indicaram para a gente aí a letra C. Tivemos também a participação do professor Donizete, os alunos do 7º ano F, da Escola Estadual Maria de Lourdes Martins de Sumaré, indicando para a gente 300 metros. Também com as mesmas respostas, Jonas, tivemos aí a Escola Estadual Odete Maria de Freitas, de Embu das Artes, tivemos também os alunos Vinícius e Daniel, do 7º ano A, da PEI Décia Lourdes Machado dos Santos, de Lins, e eles responderam assim, ó, 150 vezes 4 é igual a 600 passos. Boa. Mas como cada passo mede meio metro, é só dividir por 2. Responderam 300 metros. Foram ótimos, né? Excelente. Muito bom, né? E a PEI Acho que Hilda... ficou melhor que a minha resposta. Pois é, né? PEI Hilda Bertoncini Rodrigues, lá de Pedrápolis, né? A professora Vanusa, os alunos do 7º ano A, também indicando pra gente aí a alternativa C, 300. Vocês brilham. Boa, Muito bom. isso mesmo. A minha resposta até é uma resposta mais complexa na seguinte posição, que eu fiz passo a passo, né? Sim. Então tem várias medidas quanto a isso. Pode pôr na telinha pra gente fazer? Eu fiz o seguinte, Tony. Eu primeiro coloquei como se fosse ali o pátio. Eu fiz um Legal. quadrado. Show. Montei ali o esboço, né? Como a gente Muito bom, chama, muito né? bom. Então eu sei que cada lado, então quando ela começou a contar ali, cada lado desse quadrado corresponde a 150 passos. Exato. Fechado? Aí, como ela utilizou, a ideia é que se ela sabe que é um quadrado e todos os lados são iguais, em vez dela somar 150 ou ficar andando E contar aí todos, e né? contar todos os passos, eu multipliquei. Então, Legal, 4 lados do quadrado, 150 passos, encontro 600. Show. Como foi dado no enunciado, né, que o passo dela, né, corresponde a meio metro, eu fiz essa ideia da divisão, né, ou multiplicar por meio, né? Legal. Então, 600 dividido por 2, ou 600 multiplicado 1 sobre 2, ou eu poderia também multiplicar por 0,5 também, né? Sim, sim. Eu encontraria 300. Então, eu encontraria ali 300 metros, que é a resposta C, como muitos... Eu acho que todo mundo colocou essa resposta. Sim, sim. Perfeito, perfeito. Eles Beleza? são ótimos, né? Muito bom. É sempre importante ressaltar algumas informações e por isso que hoje eu estou colocando. Pode pôr na telinha para eles que a medida padrão, no caso, aí é 1 metro. Legal. E a medida não padronizada é os passos. São os passos. Sempre importante ressaltar. Não que a ideia esteja errada, né? O caso, ela converteu, né? No caso, a gente converteu para a medida, no caso, padrão. Por que é importante isso? Porque quando, por exemplo, vamos pensar que eu tenha feito isso. Eu tenha colocado tudo bonitinho. Se eu anotasse 300 metros de perímetro, ali bonitinho, o Tony entenderia Sim. que é o perímetro do pátio. Se eu anotasse 600 passos, ia ficar complicado, né? E a gente tem até em alguns desenhos, tem um mapa do tesouro, de 300 passos para o oeste. Isso Aí você vai mesmo. andando lá para achar um xizinho, o cara nunca acha o tesouro, porque não é É. padronizado, né, os Isso passos, mesmo. né? Se Isso o pirata tiver um passão grandão, ele vai Enorme passar do já lugar. era. É isso aí. mesmo. Beleza? Vamos tentar uma próxima. Ó. Na telinha que vai aparecer para vocês é o seguinte. A gente vai falar aí sobre a polegada, né? Uma polegada corresponde a cerca de 2,5 centímetros. Falamos ontem um pouquinho, Sim. né? Um sapato comprado no exterior possui 6 polegadas aí, no caso de comprimento, que corresponde a... Essa aí é bem mais simples, Tranquilo, bem né? tranquila. É sempre bom, né, ressaltar que a polegada também é encontrada na TV, né? Sim, é usual na tela da TV. Isso, então é uma medida aí que os Estados Unidos utiliza, por isso que também aqui foi adotada no Brasil um pouquinho sobre isso, sobre essa polegada. Lembrando que a polegada, né, é a distância na diagonal. Na diagonal, né? exato. Só que essa distância na diagonal a gente chama de polegada. Se você medir em centímetros, aí é só fazer a conversão para polegada dividindo aí. Perfeito. Beleza? Então, de novo, 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
Voltamos aí com a interação dos alunos, né? Inclusive, a Escola Estadual Professor Francisco Pereira de Souza Filho, lá da Leste 2, aluna Diana, do 7º ano B, indicou para a gente a resposta D. A professora Sandra Aparecida mandou para a gente a respeito das polegadas da tela da TV. Ela falou que tela de celular também é medido assim na diagonal e em polegadas. Verdade. É verdade, né? Tivemos aí o professor Cícero, da Escola Estadual Dom Tarcísio, da Diretoria de Ensino de Limeira. Os alunos do 7º A, B, C, D e E acompanham e interagem. Responderam a alternativa D também. Tivemos a participação da Peicoque Kitajima, a aluna Alane, também indicando a resposta D. Os alunos da Escola Estadual Vicente Peixoto, lá de Osasco, também indicando para a gente 15 centímetros. A aluna Micaele, da Escola Professor Antônio Dias Pascoal, de Tambaú, indicou para a gente a letra C. Será que ela indicou a questão certa? Vamos ver, né? E também a Pei Naerson Miranda, lá de Bofete, né? A cidade do Anderson. Olha que legal. Alunos respondendo letra D. Um abraço aí para todos que participaram do chat. Boa, isso aí. Então, para esse exercício aí, muito simples, né? Bastava aí você fazer a multiplicação. O que eu quero não ressaltar, mas a ideia eu quero mostrar para vocês, que é resolver um exercício aí pensando numa questão de múltipla escolha. Eu quero sempre ressaltar que é importante, você, aluno, toda vez que você está respondendo, e nós temos agora, neste momento, para vocês, já vou fazer aqui meu lembrete, respondam a AP, né? Respondam aí, está disponível para vocês responderem, fazerem a AP, que são questões que você encontra a resposta ali nas alternativas. Uma das respostas é verdadeira. Cabe aí você julgar qual que é a verdadeira. Claro, a gente montou a resposta bem simples, como o enunciado propriamente fala. Pode pôr na telinha, que é o seguinte, ó, eu tenho ali uma multiplicação. Uma polegada, que usa essas duas, é apóstrofo, né, que a gente chama? Sim. Então, essa uma polegada aqui equivale a 2,5. Então, 6 nada mais é do que eu multiplicar e eu encontrava 15. Beleza. Aqui eu resolvi, fui na área da matemática, resolvi como um professor de matemática, alternativa D aqui bem simples, né, Tony? Sim. Só que eu posso entender o quanto esse 2,5, né, se encaixa nas outras unidades. Então, por exemplo, será que eu teria alguma outra unidade, no caso, pensando em números aí, multiplicando, dando 12, dando 13 ou 14? Nesse caso aí, como é 2,5, eu não teria esses múltiplos tão fácil ali para encontrar, né? Legal. Então, se eu fosse somando esse 2,5, eu não teria essas outras unidades aí tão fácil assim. Então, por exemplo, se eu pensar ali, eu tenho 6 polegadas, né? 2,5. Se eu tirar uma, Tony, então 15. Vou até fazer aqui, ó. 15. Se eu subtrair esse 2,5 aqui, vai dar 12,5, não é? Sim. Beleza? Então eu tenho 12,5 centímetros, seria uma unidade antes, ou seja, vamos pensar em 5 polegadas. 5 polegadas seria 12,5, beleza? Sim. Não estaria nunca aqui, ó, uma polegada anterior. Sim. Não estaria. Por isso que as outras alternativas também nunca se julgariam a certa e a correta. Exatamente. A gente pode até pensar numa tabuada do 2,5 também, mesmo, né? Somando, uma vez né? 2,5, 2 vezes é 5, 4 vezes é 10, né? E assim sucessivamente. Isso mesmo. Por isso que é importante, toda vez que a gente sempre comenta, né? Você fazer a leitura do enunciado e tal, mas as alternativas ali está a resposta correta, né? Você consegue verificar o porquê também as demais estão erradas. Beleza? Vamos tentar uma próxima atividade, no mesmo caminho aí com a alternativa, que é a seguinte, ó. Juliana queria comprar um pedaço de tecido para fazer um vestido. Como não tinha fita métrica, fez a medida, no caso, da quantidade de tecido que precisava, utilizando aí o palmo, que não é uma medida usual, e obteve 7 palmos. Se o palmo de Juliana, dela em específico, tem 18 centímetros, a medida de tecido que ela precisa é. Então, quanto tempo aí vocês... Não vou dar 2 minutos, né? Em 2 minutinhos, respondam aí, a gente já retorna. Bom trabalho.
Voltamos aí com as respostas da Escola Estadual Dr. Cláudio de Souza, lá de Lutécia. Também a resposta dos alunos Ana Caroline, Mariane e Pietro Henrique, da PEI Dom Bosco, de Oswaldo Cruz, e da Escola Ciro Barreiros, da Diretoria de Ensino de Guarulhos Norte. Todos eles responderam aí pra gente 126 centímetros. Boa, isso mesmo. Como na anterior, né, a ideia aí era apenas executar uma multiplicação por causa da proporção. Pode pôr na tela, eu fiz o seguinte, ó. Então, 1 palmo, Tony, é a mesma coisa que 18 centímetros. Perfeito. Então, 7 palmos é só multiplicar, né? Sim. 18 vezes 7, 126 aí centímetros eu teria. Lembrando que as outras alternativas também fugiria, né? Exato. Do que a gente estava comentando na anterior. Beleza? Beleza, boa para um cálculo mental, né? É, isso mesmo, isso é verdade. Conta, né? Então, espero aí que vocês tenham gostado da aula. Essa ideia da aula aí nós vamos continuar aí na próxima semana, um pouquinho mais sobre o arredondamento. Pode pôr na telinha para eles, diretor. Avaliem nossa aula, coloca lá se você gostou, se você não gostou. Coloca lá se você conseguiu fazer todos os cálculos mentais ou não, né? Sim, bacana isso aí, legal. Beleza? Show. Obrigado, Tony. Valeu, Jonas. Foi ótimo. Obrigado, 7º ano. Até a próxima. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um cheiro, até a próxima.